Então, vocês vão entrar naquele site, no mente.com, e lá vocês vão digitar para mim, colocar 3 tratamentos que são utilizados para câncer de cabeça e pescoço. Deixa eu ver se mais alguém. Apenas 7 pessoas responderam. Só lembrando, né, que esses tratamentos eles são indicados quando o paciente ele passa por um processo de estadiamento, né? Então, o estadiamento a gente também já teve essa aula e essa aula é um pouco mais complexa, né? Tudo bem, sem problema, gente. Então, esses tratamentos geralmente eles são indicados quando o paciente ele passa por um período de avaliação global para daí traçar qual estágio está a doença dele, né? Em que fase se encontra a doença dele. Então, a partir daí, que a gente chama de estadiamento, né? Então, o estadiamento ele tem essa finalidade de promover, de situar em que fase da doença o paciente cursa, né? Então, quanto mais cedo é descoberto, né, tem o diagnóstico e feito esse estadiamento, mais fácil será a aplicação do tratamento. Isso é extremamente importante a gente lembrar disso, que essa instituição do tratamento vai ser muito vinculado ao estadiamento, à condição que a doença se encontra. E esse estadiamento geral, né, o estadiamento clínico, ele é realizado por profissional médico, né, geralmente é ou cirurgião de cabeça e pescoço, ou oncologista, que vai fazer a prescrição e determinar o estadiamento e fazer a prescrição do tratamento, né? Então, muitos já escreveram aqui, aí eu vou colocar projetar. Ainda não fiz a presença. Geralmente eu faço no final, mas como está gravado, eu vejo que vocês vão entrar na medida que a aula vai se desenvolvendo, tá? Fiquem tranquilos com relação a isso, que eu sempre vejo que vocês frequentam e ficam prestigiando, acompanhando a aula ao vivo. Tá? Então, muitos já escreveram lá na nuvem de palavras quais são os tratamentos indicados, né, para as neoplasias malignas de cabeça e pescoço. Então, vou projetar aqui, ó, para que vocês possam acompanhar e a gente conseguir discutir um pouco sobre. Então, pelo que a gente já viu aqui, ó, muitos responderam. Muitos aqui já responderam e de fato, para as neoplasias malignas de cabeça e pescoço, mediante o estadiamento clínico do doente, do paciente, as modalidades de tratamento que a gente mais conhece e que de fato a gente, quando tem a área de atuação como dentista nessa parte de oncologia, o que mais remete fortemente são os tratamentos de cirurgia, que muitas vezes essas cirurgias elas podem ser, que a gente chama de mutiladora, né? Ou cirurgias de margem de segurança, que muitas vezes isso vai depender desse estadiamento, principalmente com relação ao tamanho do tumor. É extremamente importante essa definição para que se possa aplicar os tratamentos cirúrgicos. E muitas vezes esses tratamentos cirúrgicos vai depender da evolução, obviamente, do tumor, o tamanho que ele se encontra.
Tanto que no estadiamento é feito a medida, a morfometria desse tumor. Em que tamanho ele está? Em que áreas anatômicas ele está abrangendo? Isso é extremamente importante para, de fato, fazer a indicação cirúrgica daquele tumor. Então, esse estadiamento é extremamente importante para se definir isso. Outra coisa é que quando os pacientes apontam para tratamento cirúrgico, é entender a gradação daquele tumor, né? O tipo, a morfologia tumoral que está ali. Porque alguns tumores, eles geralmente, a depender se eles são diferenciados ou indiferenciados, eles vão fazer com que essa abordagem cirúrgica seja bem sucedida ou não. E muitas vezes remeter lá no futuro na cura, né, da condição. Mas, de fato, quando a gente tem tumores menores, a depender desse estadiamento, a cirurgia muitas vezes é um tratamento muito indicado, de escolha, que muitas vezes remete bastante a um prognóstico melhor para aquele tipo de alteração. Além desses tipos, a depender da localização anatômica do tumor, aí muitas vezes o paciente pode fazer uma mandibulectomia parcial, total, uma maxilectomia também parcial, total, né? Uma glossectomia também parcial, ou quase que toda a porção da língua pode acontecer de ser amputada. Então depende bastante disso, do estadiamento que a doença do paciente tem, e dentro desse estadiamento, tanto que a gente colocou lá nas aulas e explicou isso também, que tem essa gradação também histológica, para saber o tipo de célula que está envolvida, e daí então é prescrito essa cirurgia. Porque muitas vezes a cirurgia ela pode ser também associada com outros tipos de tratamento, né, que geralmente acontece bastante. Também prescrito com relação ao estadiamento do doente, né? Então, o que vocês também colocaram ali muito bem é a quimioterapia e a radioterapia, né? Então, são outras modalidades que existem. Então, para a gente que trabalha nessa área, é extremamente importante a gente conhecer essas modalidades de quimioterapia, quais drogas são usadas, principalmente nos cânceres de cabeça e pescoço, porque, inevitavelmente, a gente tem que prescrever para esses pacientes, muitas vezes, profilaxias, para que eles não padeçam no curso do tratamento. Então, a gente faz muito a parte preventiva quando a gente sabe que prescrição terapêutica vai ser realizada, né? Então, a gente também deve conhecer quais os agentes quimioterápicos que são usados, e aí na aula eu coloquei para vocês os principais, né, aqui. Esses são os principais, os mais utilizados: a cisplatina, o 5-fluoracil, são os mais utilizados nos cânceres de cabeça e pescoço, principalmente nos tumores de cavidade oral e orofaringe. Esses são os mais utilizados, e a gente entender essa prescrição será interessante para a gente saber quais lesões, complicações podem aparecer no curso desse tratamento. Então a gente vai ter uma aula depois só das complicações que vão aparecer para esses pacientes. E aí a gente apontar qual manejo vai seguir. O que é que eu vou fazer para que esse paciente de fato não tenha a exacerbação de efeitos colaterais por conta dos quimioterápicos? Outra modalidade que vocês muito bem também responderam na nuvem de palavras é a radioterapia. Então, também a dependendo do estadiamento, muitas vezes é feita essa radioterapia, né? Então, a gente está diante também de 3 modalidades que vocês muito bem apontaram, que é a cirurgia, a quimioterapia e a radioterapia. Mas o entendimento da indicação desses tratamentos está muito voltado para aquele estadiamento. Por isso que o indivíduo, na hora do diagnóstico, com o dentista, né, com o estomatologista, ele deve ser encaminhado para o profissional médico para, de fato, ele, através desse estadiamento, onde ele usa basicamente 3 critérios, né? Aí eu projetei mais aqui à frente também, nessa aula que eu falei um pouquinho dos tratamentos, aqui mencionados, né?
ele vai usar três critérios importantes aqui, né? Que é o tamanho do tumor, o acometimento de linfonodos e a presença ou não de metástase, né? Então, esse estadiamento, que é o mais utilizado aqui no Brasil, para neoplasias de cabeça e pescoço, ele não sofre tantas alterações e modificações. Por que é importante falar nisso? Porque outros tipos de tumores, vocês vão ver que dependendo da sociedade, né, de médica que faz a abordagem daquelas neoplasias, eles podem ter variações. Geralmente as sociedades médicas, a depender da área específica, né, da especialidade, por exemplo, o pessoal da mastologia, por exemplo, às vezes tem um estadiamento específico, o pessoal, por exemplo, da urologia, né, o pessoal da gastroenterologia, eles usam às vezes critérios a depender da performance da doença que a pessoa vai apresentar, eles podem modificar essa classificação. Mas no carcinoma de salas escamosas, né, o câncer de cavidade oral, nós temos essa gradação aqui com relação ao sistema TNM, que é o estadiamento que o paciente faz. Outra coisa que a gente também comentou na aula de estadiamento é que existe o estadiamento clínico, né, ou cirúrgico desse paciente, né, ou histopatológico. Esse estadiamento vai ser importante porque, por mais que ele tenha feito a biópsia no dentista ou no estomatologista, muitas vezes aquele tecido é revisitado ou feito outro exame de biópsia. É por isso que muitas vezes no encaminhamento a gente manda com o paciente, isso a gente também já comentou aqui, a gente ou envia os blocos das biópsias que foram realizadas, né, fixadas em formol e incluídas em parafina. Então esses blocos de parafina, geralmente a gente pode vincular o encaminhamento com o paciente para que ele seja novamente revisitado esses blocos no serviço que ele vai fazer o tratamento oncológico, ou então as lâminas, porque geralmente vai ser feita uma gradação histológica para se saber que tipo de célula está ali presente. Então, tudo isso é colocado em jogo para, de fato, eu ter essas modalidades de tratamento, que são as mais vinculadas, que é o cirúrgico, que é a quimioterapia e que é a radioterapia. Então, isso vai ser muitas vezes também associado. Tem pacientes que, a depender desse estadiamento, ele pode ter associações desses tratamentos. Muitas vezes fazem cirurgias seguidas de quimioterapia ou quimioterapia preventiva depois com ressecção do tumor. Muitas vezes limita, o tumor evolui, isso pode também acontecer. Às vezes é feita uma radioterapia também para esse tumor evoluir e depois ser ressecado com margem de segurança. Muitas vezes isso é feito quando o tumor já está próximo de áreas nobres, principalmente as glândulas salivares. Quando elas estão envolvidas, esse raciocínio clínico do estadiamento muitas vezes é feito. Tanto que muitas vezes na radioterapia ela é prescrita obedecendo essas áreas anatômicas de importância, né? Então eu mostrei para vocês aqui, ó, que no caso da radioterapia, por exemplo, os índices de radiação eles vão ser medidos, quantificados mediante a localização anatômica do tumor e a preservar muitas vezes áreas nobres da região de cabeça e pescoço. Tanto que na radioterapia modulada por intensidade, onde eu calculo, né, o radioterapeuta calcula as doses de radiação que vão ser incididas na região tumoral, é feito um capacete e é traçado justamente onde aquela radiação vai ser incidida, né, onde ela vai ser irradiada. Né? Isso é bastante importante. Aí entra muitas vezes as prevenções que a gente faz para fazer com que aquela glândula salivar, por exemplo, fique com sua anatomia preservada. Então a gente usa várias modalidades, principalmente a laser terapia, que a gente também vai discutir mais à frente, preventiva.
né? Não apenas quando o paciente faz ou passa pelo processo de radioterapia, né? Então, observem que, por mais que a gente não faça a racionalização dessa, desse estadiamento, seguido da prescrição do tratamento, a gente precisa entender como é que ele acontece. Então, para de fato traçar qual o perfil que a gente vai seguir para prevenção e também para fazer com que o paciente curse, muitas vezes, sem muitas comorbidades, sem muitas morbidades, né? Ele não venha a padecer tanto no processo de tratamento dele, né? Por isso que é importante a gente conhecer essas modalidades. E a depender desse tipo, vão surgir essas complicações, que também falei nas aulas já, até coloquei tabelas, né, o que vai acontecer nos sistemas de um modo geral, quando a prescrição, por exemplo, da radioterapia e também da quimioterapia. A gente já também comentou isso nas aulas anteriores, né? Então existe aqui, ó, os sistemas envolvidos associados às drogas de quimioterapia, por exemplo, que são prescritas, né? O que é que vai acontecer? O que é que esse paciente pode apresentar? Por isso, gente, quando esse paciente ele é encaminhado, uma avaliação minuciosa, uma consulta multiprofissional deve acontecer. Então, geralmente, esse paciente ele vai ter consulta com o dentista, com o nutricionista, com o fisioterapeuta, principalmente quando ele vai realizar radioterapia ou cirurgia por conta dos edemas que aparecem, pela psicologia, porque isso afeta muito o emocional do doente, do paciente. Então, por isso que tem que ter esse entendimento global e a gente ser inserido nessa equipe multidisciplinar a fim de contribuir, né, promovendo muitas vezes uma promoção da saúde desse indivíduo, né? Então, entendendo essas modalidades de cirurgia, quimioterapia e radioterapia, né, a gente pode de fato fazer intervenções interessantes e importantes, né? Outras modalidades de neoplasia vão utilizar outros esquemas terapêuticos que vocês também colocaram aqui na nuvem de palavras. Então apareceram, por exemplo, aqui, ó, imunoterapia, IGRT, né, que geralmente é relacionado também à prescrição de tratamentos com células tronco ou então com agentes monoclonais, que vai favorecer também o tratamento, né? Ou muitas vezes drogas antirreabsortivas, drogas que mexem muito com a vascularização. Isso também vai acontecer. Entretanto, nos cânceres de cabeça e pescoço, essas modalidades mais modernas, com relação ao tratamento, praticamente não são tão utilizados. A grosso modo, a gente vê que para os cânceres, principalmente de boca, o feijão com arroz, a prescrição do tratamento geralmente são cirurgia, quimioterapia e radioterapia. Outras modalidades de câncer é que entram muito essas outras modalidades mais modernas, né? A aplicação de drogas monoclonais, de imunoterapia, até de bracterapia, por exemplo. Como a morfologia do câncer de boca muitas vezes tem uma morfologia um pouco diferenciada, e muitas vezes por conta da própria microbiota da boca, muitas vezes essas drogas não são tão indicadas racionalmente. E se a gente for fazer uma busca na literatura, a gente vê que são muito poucos os trabalhos que mostram a evidência do uso dessas novas terapêuticas, né? Principalmente imunoterapia, né? Para esse tipo de paciente, né? Para esse tipo, para essa modalidade, quando a gente trata principalmente essas áreas específicas da região de cabeça e pescoço. Tudo bem, gente? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Tem uma modalidade que vocês não colocaram,
que acho que é porque a gente é brasileiro, né? E a gente geralmente é muito esperançoso que tudo vai dar certo. Mas tem uma modalidade aí de tratamento que a gente chama que são os cuidados paliativos, que muitas vezes pode acontecer. E geralmente esses cuidados paliativos entram também com uma alternativa de prescrição de tratamento que muitas vezes não é feito absolutamente nada. Nem químio, nem rádio, apenas trata os sintomas que o paciente pode aparecer. E geralmente nessa modalidade de cuidados paliativos entra muito prescrição de analgésicos, porque muitas vezes, principalmente os cânceres de cabeça e pescoço, há compressão de estruturas nobres nervosas, né? Então o paciente muitas vezes apresenta bastante dor. E isso acontece, principalmente quando ele chega numa gradação de estadiamento muito alta. E aí a gente trata nessa modalidade, tanto que existem até cursos específicos, né, para o pessoal da odonto, da enfermagem, da nutrição e da medicina também, para fazer a abordagem de cuidados paliativos, que muitas vezes é uma indicação de fato quando o estadiamento está bastante evoluído, avançado. Né? Então, quando a gente pensa também como modalidade de tratamento, que muitas vezes é ruim quando o paciente tem, aí ele vai ter uma sobrevida muito curta, né, muito baixa, e muitas vezes vai cursar com o padecimento da doença, né, apresentando muitas comorbidades, morbidades associadas à, à doença específica que ele apresenta, né. Então a gente poderia pensar nessa modalidade também, né, que são os cuidados paliativos, que é para tratar basicamente as sintomatologias que os pacientes apresentam. E muitas vezes esse paciente cursa mal, geralmente indo para a parte de internação e logo em seguida óbito, né? Que é a parte mais difícil que a gente tem da oncologia, né? Isso, a Gisele fez uma pergunta aqui interessante, né? Então, quando a gente faz, por exemplo, a gradação histológica dele, quando ele é pouco diferenciado, né, ele tem um melhor prognóstico, isso é verdade, né? Porque, de fato, a gente vai ter células ali presentes, diferentes e típicas, que a gente muitas vezes consegue aplicar modalidade de tratamento para fazer com que essa célula não se multiplique. Então, isso é muito importante quando se conhece a característica da célula. A gente consegue fazer um tratamento, ou o médico, né, consegue fazer um tratamento mais específico e consegue, de fato, manipular aquela célula, fazendo com que ela não cresça. Agora, quando ela é muito diferente e diferenciada, não tem características muito conhecidas, aí é que piora, né, muitas vezes o estadiamento do indivíduo e, consequentemente, a terapêutica, né, os tratamentos fogem muito da mão do profissional, porque vai ser uma coisa assim muito, muitas vezes empírica para se fazer, né? E quando é empírico, os tratamentos são empíricos, muitas vezes o doente padece mais. Ele tem mais comorbidade, tem mais morbidade, porque muitas vezes são doses de ataque e as células normais elas também começam a serem alteradas, né? Serem danificadas para o tratamento específico daquela condição. Muitas vezes, um exemplo clássico que a gente vê são as leucemias, por exemplo. Muitas vezes aqueles pacientes eles têm que zerar a medula, né, tirar toda a medula, todas as células de defesa do corpo, e daí então zerar a medula. Então, naquele período de 24, 48 horas, até 3 dias, 5 dias, ele fica muito propenso a apresentar sinais e sintomas referente à queda de imunidade. Né? Agora, quando a gente, por exemplo, conhece o tipo de célula que está ali presente, ela é diferente, mas ela é típica, ela é conhecida, aí o tratamento fica melhor. Eu consigo fazer uma boa, por exemplo, cálculo de dose de radioterapia, eu consigo prescrever uma droga que vai agir ali diretamente no ciclo celular,
e aí eu vou conseguir ter uma prescrição de quimioterapia menor. Então, quando a gente conhece mais a biologia tumoral, melhor é para esse estadiamento e, consequentemente, para o tratamento, né? Agora, quando é uma célula que está muito ainda, com características ainda indiferenciadas, né, muito esquisita, mimetizando células que estão próximas ali, aí fica muito mais complexo esse tratamento, né? Então, por isso que fica muito mais difícil. Né? Então, por isso que tem aquela modalidade, né, do estadiamento clínico relacionado à gradação tumoral. Então, por isso que a gente manda as lâminas, os blocos, porque é feito reações imunistoquímicas para a gente entender que tipo de célula está ali, qual tipo de antígeno, né, está sendo produzido. Isso é extremamente importante. Por isso que atualmente existem as imunoterapias, porque os agentes monoclonais vão entrar para justamente se saber isso. Né? Ou então as drogas que a gente chama anti-reabsortivas. Porque, gente, para esse tipo tumoral, muitas vezes os tumores eles criam uma independência tão grande no corpo que eles vão ter uma vascularização própria. E muitas vezes os médicos prescrevem drogas anti-reabsortivas, drogas que mexem na angiogênese, por exemplo, para fazer com que aquele tumor não seja vascularizado, não tenha uma vascularização própria. Né? É o caso, por exemplo, do mieloma múltiplo e do câncer de mama, por exemplo. São prescritos drogas assim, antirreabsortivas, que mexem na angiogênese, principalmente, para fazer com que aquela célula, né, aquele tumor, não tenha uma vascularização própria, né, não tenha autonomia nessa vascularização. Então, eles agem nessas células angiogênicas específicas ou na sinalização. Então, a gente tem, por exemplo, hoje, para câncer de cavidade oral, por exemplo, aplicações de drogas que são associadas à inibição de mTOR, que é uma proteína bastante importante na biologia tumoral. Né? Então, isso tudo está vinculado. Então, por isso que um bom patologista, para identificar muitas vezes e fazer a gradação do tumor é importante. Né? Então, de fato, Gisele, a gente tem essa relação, né, de diferenciado, melhor o prognóstico, porque eu conheço aquela célula, entendo aquela célula, sei a origem dela e consigo, muitas vezes, na prescrição do tratamento, ser mais assertivo para que ela não se desenvolva. Né? Então, isso é muito interessante mesmo, né? E, e para a gente, às vezes, assim, como estudante, né, ou não atuando nessa área, fica bem difícil e complexo, né? Tanto, gente, que na medicina, pro cara ser oncologista, né, ser especialista nisso, ele passa por uma residência faz medicina, depois faz clínica médica e depois parte para 3 anos de residências especializadas de oncologia e depois ele pode ainda se especializar naquele subtipo específico, né? A mesma coisa acontece com o pessoal da cirurgia, né? Que muitas vezes eles também ficam altamente especialistas, só em cirurgia oncológica, por exemplo, né? E a grande escola para isso que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, não desmerecendo os outros locais, né? É o Instituto Nacional do Câncer, né? O INCA. Então lá tem residências muito específicas, tanto que tem a residência da parte de oncologia para odontologia, para justamente a pessoa ficar ali debruçado nessa especialidade, né? Porque de fato requer essa preparação específica, né? E é uma área, gente, que está evoluindo muito, né, ao passar dos anos, né? E aí a gente vê que no câncer de boca muitos estudos já acontecem, estudos clínicos, mas ainda as evidências científicas faltam ser aplicadas para que de fato os tratamentos sejam mais pontuais e de fato o paciente não venha a ter tanto problema, tanto efeito colateral. Né? Por isso que entra essa parceria da prevenção, aí a gente vai ver nas aulas mais à frente que vai existir todo o manejo para antes do tratamento, durante o tratamento e pós-tratamento, né, dos pacientes oncológicos. Então é uma área bastante interessante que a gente tem e que ganha, né, agora com o advento e a regulamentação da odontologia hospitalar, ganha bastante força. Né? Porque a gente sabe que o Conselho Federal de Odontologia não reconhece
a odontologia oncológica como uma especialidade, né? Ela não reconhece, por mais que tenha as residências, mas não é tratado como uma especialidade da odontologia, né? Mais alguém? Ah, outro comentário que eu ia fazer é: quando a gente tem o câncer de cavidade oral, de cabeça e pescoço, né? A gente tem a prescrição desses tratamentos, aí muitas vezes fica muito fácil na abordagem preventiva, antes, durante e depois. E outra coisa que a gente também tem que ter um olhar é para os outros tipos de neoplasia maligna que vão aparecer. Então, alguns pacientes, por exemplo, que têm outros tipos de tumores, a depender dos tratamentos, podem ter também alterações típicas na região de cavidade oral. Aí que muitas vezes entra o cirurgião dentista. Então, não apenas no câncer de cavidade, né, de cabeça e pescoço, que a gente vai ter área de atuação, mas também em outras neoplasias malignas, câncer de mama, próstata, colo e reto. Então a gente também entra em outras modalidades. Então a gente vai ver mais à frente que essas drogas que usam, né, que muitas vezes a quimioterapia que tem mais associação com isso, e as imunoterapias, elas têm muitas vezes uma repercussão interessante na cavidade oral e que a gente muitas vezes tem que fazer uma consulta para esses pacientes, né? Principalmente também quando eles vão fazer drogas que vão usar por 5 anos, 5 anos, 10 anos, né? Principalmente as drogas antirreabsortivas, que a gente vai falar mais à frente quando a gente fala das necroses dos ósseos maxilares, né? Aí a gente lembra dos bisfosfonatos, que são bastante usados para também paciente oncológico, né? Principalmente câncer de mama, mieloma múltiplo e por aí vai. Então, o dentista ele deve estar inserido na equipe de oncologia, independentemente se é cabeça e pescoço. Então, isso é extremamente importante. Dúvidas, perguntas? Então, de tudo que a gente já comentou, né, sobre essa parte prévia de oncologia, o que seria mais importante para a gente fixar e na semana que vem fazer uma prova legal? Né? É a gente lembrar da epidemiologia, como é que é esse perfil do paciente? Qual o sexo, o gênero, né, que mais é acometido, a faixa etária, o perfil social. Isso é extremamente importante, né, para a gente conhecer e identificar. Né? É uma coisa que a gente sempre vai ter que lembrar. Outra coisa, lembrar, comparado com as outras neoplasias, como no cenário do Brasil o câncer de cavidade oral se comporta, né, que ele fica entre o quinto e o sétimo, mais comum entre os tipos de câncer vinculados ao brasileiro, né? Isso é importante. Outra coisa que a gente sempre vai lembrar, né? E isso é interessante até por conta, vocês que vão fazer a odontologia clínica, né? Muitos vão ficar na odontologia mais clínica e tudo, na anamnese sempre investigar os hábitos, os fatores de risco que estão associados a esse tipo de doença, né? Então, o hábito de beber, de fumar, né? Toda a parte também de vírus oncogênicos entra também, por mais a gente não ter uma indicação atualmente os estudos, né, relacionar diretamente com a boca, mas com a área próxima de orofaringe, aí a gente lembra, né, dos vírus oncogênicos que podem aparecer, né? Aí a gente lembra do HPV, principalmente. Aí, passando também pelo vírus HIV, quando os pacientes não têm tratamento também. Então, esse perfil, a epidemiologia associada a esses fatores de risco, né, desse grupo de pacientes que tem maior chance a desenvolver, é extremamente importante para que a gente faça. Né? Então, um indivíduo que fuma, que bebe, que é do sexo masculino,
é um indivíduo que a gente sempre vai ter que lembrar e pensar, né? Associado a isso, da epidemiologia, lembrar das desordens potencialmente malignas. Extremamente importante. E aqui no Brasil a gente lembra de algumas que são mais importantes, que são as leucoplasias, a quelite actínica, o líquen plano e outras alterações que entram agora na investigação, principalmente as reações liquenoides que no passado não entravam. Então, alterações de coloração na mucosa sempre tem que ter uma investigação minuciosa do profissional, porque a gente pode estar diante de uma desordem potencialmente maligna, né, que são essas alterações que podem ter um percentual maior de cancerização, né? Aí a gente lembra da leucoplasia, da eritroplasia e da quelite actínica, que são as mais assim que estão vinculadas, né? Associada a ela o, o líquen plano, aí a gente lembra mais subtipando e afunilando os fumantes palatinos reversos, né, que também entra com uma desordem potencialmente maligna, e a gente lembra fortemente dessas desordens que podem acometer a cavidade oral e ser de fato um norteador para que a gente faça detecção precoce e prevenção do câncer. Né? Então é outro tema que a gente sempre tem que lembrar. Então vejam que, inevitavelmente, na odontologia, a gente tem que exercer o que? Essa prevenção. Então, conhecer a epidemiologia e as desordens potencialmente malignas, a gente consegue, de fato, lembrar que a prevenção sempre vai ser o melhor remédio. Né? Vai ser a principal alternativa para que aqueles números de prevalência de novas lesões possam diminuir. Ilustrando mais o que a gente está comentando aqui, a gente voltou a fazer atendimento, né, aos pacientes, tanto demanda livre, espontânea, como também das regulações, tanto do Estado quanto do município. Então, eu vou falar para vocês, num período de 6 meses, que é o período que a gente, desde março, tem feito os atendimentos lá na Policlínica Piquet Carneiro, até agosto, e a gente consegue ter um retrato um pouco ruim. A gente já tem, por exemplo, das investigações de exame complementar quando indicado biópsia, a gente já fez nesse período uns 200 exames de biópsia, 15% apresentaram carcinoma de células escamosas. Então esse percentual está muito alto. Né? E isso preocupa bastante. Né? Então a gente pensa que apenas um serviço isolado no Rio de Janeiro e tem esse percentual de 15%, a gente se preocupa bastante, né? Que como a gente, por conta da pandemia, né, e do isolamento social, das pessoas não procurarem os atendimentos por conta da restrição, a gente pode ter um boom de casos de câncer de cavidade oral, sem necessariamente esses pacientes cursarem com desordens, que é o ideal, né, quando eles têm um perfil que sejam diagnosticados na fase de desordem, e não do carcinoma de células escamosas, muitas vezes instalado. Então, nesse decorrer de 6 meses apenas, né, tendo um reflexo de 1 ano e meio sem ter esses atendimentos tão exacerbados na faculdade, em outras instituições e lá na própria policlínica, a gente tem esse número um pouco elevado. Né? A gente, por exemplo, tinha 3% quando não tinha pandemia de diagnóstico, e agora subiu para 15%. Então a gente tem 5 vezes mais, né? Esse percentual aumentado. Que isso é preocupante, né? Ok, gente? Mais alguém? Alguém quer fazer mais algum comentário? Eu não estou ouvindo ninguém. Não sei se. Vocês estão me ouvindo? Professor, eu acho que ninguém tem dúvida.
Deixa eu olhar no chat se alguém falou alguma coisa. Tudo certo, professor. Ninguém falou nada, não. Tá? Então, ó, fixar a epidemiologia, fixar as desordens potencialmente malignas, entender que o estadiamento está muito vinculado à prescrição do tratamento, é o que a gente tem que, de fato, ter maior trato fino com relação ao conhecimento geral disso. Né? Então, a disciplina ela tem esse objetivo, né, para que vocês, de fato, tenham uma fixação maior e um alerta com relação a esses importantes temas nesse primeiro bloco de assuntos. Né? Então, eu percebendo, conhecendo as desordens, quais são elas, identificando o perfil, a epidemiologia dos pacientes que têm maior risco a desenvolver câncer de cavidade oral, e associada ao estadiamento, vinculado àqueles três principais critérios, né, que é o tamanho do tumor, o número de linfonodos acometidos ou os linfonodos acometidos, bem como a presença ou não de metástase, será um critério norteador para a prescrição do tratamento, né? Podendo sofrer variações a depender muitas vezes do estágio patológico, né? Do estágio histopatológico que aquele tumor tem. Então, isso é extremamente importante na hora da prescrição. Então, entendendo isso, a gente consegue, mais à frente, conversar mais com vocês a respeito do manejo. O que é que a gente vai fazer com esse paciente quando ele tem um diagnóstico? A gente conheceu aquele perfil dele, é prescrito um tratamento embasado no estadiamento. O que é que eu devo fazer para que esse paciente tenha uma sobrevida mais alta, curse muitas vezes sem complicações e tenha de fato uma chance maior de ter cura e um acompanhamento e uma qualidade de vida melhor. Né? Então a gente consegue traçar esse perfil e de fato entender a importância do conhecimento das desordens, do estadiamento, dos tipos de tratamento e também da epidemiologia do câncer de cavidade oral. Dúvidas, perguntas? Não, professor, tudo certo. Não tem nada no chat. Ok, então vamos aqui, ó. Alice, Beatriz, Bárbara Lima, Bárbara Silva, Camila Martins, César, Eduarda, Emily, Fernanda Cunha, Gabriele, Bressane, Gisele. Tem um convidado, Ivanda, Júlia, Juliana Antunes, Juliana Marcondes, Jéssica Vieira, Letícia Mota, Letícia Severghini, Luiz Henrique, Marina, Milena, Patrícia, Vitória e a Isis. Professor, o senhor não falou o meu nome. E tá Será que eu tô como guest. convidado? Você é a? Ana Caroline. Oi, Não tá Ana, não tá. aparecendo? Tá não, tá guest. Ué, ah, tá. Foi porque eu Às vezes troquei entra no de celular quarto. e desconfigura, né? Aí não É, perca o nome, né? Não, agora você falando aí, identifiquei aqui. Tem uma pessoa que tá como convidado. Será que. Deixa eu ver se é você. não, o meu tá como. Tá com um Gzinho aqui. Tá. É. Foi porque eu troquei de. Ah, tá. A Isis perguntou. Jéssica, não, mas vi agora, Jéssica, que você está aqui.
A Isis perguntou aqui, a prova vai ser no mesmo horário da aula? Sim, geralmente a gente faz 1 hora, né, para a prova, é uma prova objetiva, então vai ser disponibilizada às 17 horas e geralmente termina às 18. É uma prova simples, fácil, e aí é importante que eu vou ficar ao vivo e quem tiver qualquer problema de conexão, aí tem que me conectar comigo, né, para a gente tentar resolver e aí fazer o plano B. Tá? Eu vou ficar ao vivo para que possa dar todo o suporte para vocês. Vocês sabem, né? Porque vocês fizeram, muitos fizeram já terapêutica comigo, né? Estomatologia 2, aí sabe que eu fico segurando a mão de todos, né? Ah, tenho visto, né? Vocês têm uma frequência muito boa lá na plataforma. Eu vejo que vocês frequentam, que vocês responderam um quiz e têm se dedicado, né? Isso é muito bom. E a gente fica muito feliz com a entrega de vocês, a dedicação. Tá bom, gente? Eu vou deixar esse bate-papo, eu vou deixar também lá disponibilizado gravado, né? Quem quiser, quem teve dificuldade na transmissão, aí pode depois adiantar, né? O vídeo, conseguir ver aquela parte que caiu e ter o que a gente comentou aqui nas ponderações, tá?